Então, dando continuidade à nossa resolução de exercícios, agora nós vamos desenvolver o equivalente a blocos de função de transferência para essa planta aqui, que é uma planta muito utilizada laboratorialmente, é chamada planta de 4 tanques. Então, vou explicar inicialmente essa planta. Na realidade, é uma planta de 4 tanques que tem 5 tanques. Nós temos, então, o tanque 1, o tanque 2, 3 e 4. Então, tem o lado ímpar e o lado par, certo? E o quinto tanque é esse tanque de reciclo aqui, né? Mas esse nós não vamos analisar, então nós somos interessados no tanque 1, 2, 3 e 4. Então, a alimentação do tanque 1 é feita parte diretamente pela corrente F1 multiplicada, aqui temos uma válvula de divisão, né, de divisão de fluxo. Então, parte do fluxo que vem por F1 vai diretamente para o tanque H1. E a parte complementar, que é 1 menos X1, vai para o tanque H4. E saindo do tanque H4, alimenta o tanque H2. Então, nós temos uma parcela de alimentação direta do tanque H1, que é oriunda de X1 vezes F1. X1 é quanto essa válvula está deslocada para alimentar o tanque H1. E o complementar dela é 1 menos X1, que é o complementar. Sendo que o X1 e X2, que aparecem aqui, ficam na faixa de 0 a 1, certo? Então, 1 quer dizer que a alimentação toda vai direto para o tanque H1, não indo nada para o tanque H4 e, consequentemente, não desembocando no tanque H2. Simetricamente, essa unidade está estruturada com a alimentação da vazão F2. Aqui, no caso, o que vai direto para o tanque H2 vai ser X2 vezes F2. E o complementar disso alimentará o tanque H3 e, por sua vez, o tanque H1. Certo? O modelo desse sistema, considerando o coeficiente de descarga e dado pelas variáveis R é a constante de resistência ao escoamento, que é o coeficiente de descarga, considerando que a pressão responsável pelo escoamento é a altura de líquido, o modelo desse sistema é esse conjunto de equações aqui, sendo que R vezes raiz quadrada é uma equação constitutiva que está assumindo que o escoamento é um escoamento totalmente turbulento, certo? Então, assumindo que essa é uma expressão verdadeira, correta, então nós vamos ter aqui a modelagem dos tanques. Então, vamos fazer a modelagem do primeiro tanque. O primeiro tanque, que é o H1, é a área da seção transversal do tanque, a derivada de H1 em relação ao tempo. O que entra diretamente no tanque é X1 vezes F1. E o que entra indiretamente no tanque é oriundo do tanque de cima H3. E a vazão que sai do tanque H3 vai ser R3 vezes raiz quadrada de H3. E quanto sai desse tanque H1 vai ser R1, que é o coeficiente de descarga do tanque H1, vezes a raiz quadrada de H1. Certo? Então, entram duas vazões, essa aqui e essa aqui. Então, esse primeiro termo representa essa vazão. Esse segundo termo, a vazão oriunda do tanque de cima. E sai a vazão dada por R1 vezes raiz quadrada de H1. O tanque 2, ele é análogo, só trocando as variáveis, então fica X2 vezes F2. A alimentação do tanque de cima é originária do tanque H4. E, por sua vez, o que sai é R2 vezes raiz quadrada de H2. O que sai é com sinal negativo e o que entra com sinal positivo. Agora, a modelagem dos tanques de cima são de forma análoga. O que entra nos tanques é 1 menos X1.
1 menos x1 no tanque aqui, 1 menos x1, tanque H4, aqui tá errado, tá? Aqui é o que entra no tanque H3 é 1 menos x2. Então aqui é 2, 2, tá? E o que entra no tanque 4 é 1, 1, certo? Que é aqui, ó. Pacífico, é o copy and paste, mas sem a devida edição. Primeira parte, vamos linearizar essa chunga. Vamos linearizar cada uma das equações e nessa linearização de cada uma das equações, eu já vou linearizá-las de tal forma a deixar pronto para virar uma função de transferência. Ou seja, eu já vou encaixar para poder responder a próxima questão, certo? Então, nós podemos ver cada uma das equações dessa forma. Então, eu vou pegar cada uma equação e vou fazer a representação dela como se fosse uma função de transferência. Como se fosse uma álgebra de blocos. Então, eu vou começar com a equação 1. Na verdade, eu vou fazer para o lado da esquerda, que é dos tanques ímpares, e os da direita é análogo, certo? Então, eu vou detalhar um pouco mais para o lado da esquerda e depois para o lado da direita é só por analogia, para não precisarmos perdermos muito tempo nesse sentido. Tá? Então, vamos pegar a primeira equação. Vamos lá, H1, pegar a fazinha azul. H1 de delta H1, vou pôr minúsculo, que depois com transformado de Laplace. Então, o primeiro passo é a linearização. O H1 aparece aqui, ó. Eu já vou levar para o... Eu vou fazer passo a passo. Menos R1, 2, raiz quadrada de H1, 0. Eu vou deixar assim. Vezes delta H1. Depois eu vou fazer as outras linearizações. X1, F1, estacionário, vezes delta X1, mais, antes de mais nada, eu vou fazer aqui, ó, com primeiros estados, R3 sobre 2 raiz quadrada de H3. Estacionário vezes delta H3. Mais agora é simplesmente x1 estacionário vezes delta F1 e mais F1 estacionário vezes delta x1. Certo? Essa aqui é a versão linearizada. Agora eu vou mostrar para vocês como é que nós transformamos isso aqui numa função e encarando isso aqui como uma função de transferência. Esse termo aqui, que é essa variável aqui, ó, eu levo para o outro lado. Certo? E aí vou obter, então, A1 mais... e eu já vou aplicar a transformada de Laplace, tá? Quer dizer, vou transformar de Laplace com condição inicial nula, a derivada vai ficar S. Mais R1, 2 raiz quadrada H1, 0. Isso aqui vezes delta H1S. Isso aqui, então, vai ser igual a R3 sobre 2 raiz quadrada H3, 0, delta H3S
mais x1, 0, delta F1S, mais F1, 0, vezes delta XS. Agora, observe isso aqui. Ó. Eu vou reproduzir essa equação como se fosse álgebra de blocos. Eu vou, então... Esse aqui é o denominador da minha função. Vou colocar com ganho igual a 1. Essa é uma alternativa, não precisa ser necessariamente dessa forma. Eu vou, então, a 1S mais R1 sobre 2 raiz H1 zero. E observe que o lado direito da equação vão ser entradas. Então, a saída aqui vai ser delta H1. E o lado direito nós vamos fazer bloquinhos entrando e somando. Então, e aí esses bloquinhos vão ser bloquinhos que vão ter funções de transferência que são ganhos apenas. Então, vou fazer 3 bloquinhos aqui. Se eu entrar com uma variação de H3, eu vou multiplicar aqui por R3, 2, raiz quadrada, H3 zero. E vou pegar a contribuição, por exemplo, vindo desse termo aqui, vai ser, então, somado aqui dentro vai ter x estacionário, x1 estacionário. Delta F1. E o último termo é simplesmente a variação de x. Delta x1. E aí, essa função vai ter como ganho a vazão F1 estacionária. Então, eu representei essa equação como uma função de transferência. Certo? Então, vamos fazer isso agora para as próximas funções. Observem por que eu estou fazendo isso. Olha só. Esse cara aqui, ó, vai ser a base. Esse cara aqui vai ser a base. Ó. Aqui, vamos anotar aqui. Aqui eu quero que tenha um delta H1. E esse aqui vai ser a base, tendo como entrada o H3. Ó. Só que, se entra H3, então a função que vai estar aqui em G1, na realidade eu vou jogar, para pôr nessa representação, eu vou ter que jogar o R3, raiz quadrada, 2H3 zero. O G1 que aparece nessa função aqui é esse aqui, ó. AS mais R1 sobre 2H1 zero. Quer dizer, então, que eu modifiquei a posição desse bloco para cá. Então, eu vou fazer essa edição aqui, ó. Eu vou levar esse bloco e vou colocar ali dentro. Quer dizer que eu vou fazer essa edição só para vocês terem uma ideia clara. Eu estou levando o ganho para cá. Então, aí, esse ganho aqui fica 1.
E esses dois vão ter que ser divididos por esse valor. Então, aqui vai ficar x, antes era x1, 0, divididos por R3 vezes 2 raiz quadrada de H3 zero. Ele não pode mudar o resultado. Como eu estou multiplicando antes, ele não estava multiplicando antes, eu tenho que ter o antídoto disso, que é a multiplicação do inverso. A mesma coisa aqui. Ó. Então, vai ficar F1, 0, divididos por R3 vezes R3 vezes 2H3, 0. Certo? Então, observe. Aqui nesse bloco, isso aqui vai ser, então, G1. Então, G1 que está aqui entra como ΔH1. A função que entra aqui é o ΔH3. E o K3 vai transformar o F1, a variação de F1, em variação de ΔH3. É como se estivesse entrando ΔH3 aqui. Ó. Então, o K3 é esse valor aqui. Ó. O K3 que aparece naquela função ali é esse aqui. Ó. Porque vai pegar uma variação de F1, desculpe, é o contrário, desculpe, é aqui em cima. O K3 está aqui. Ó. O K3, porque nesse exemplo está sem a variação nessa solicitação e nós não estamos levando em conta a variação de x1. Tá? Só está sendo levado em conta F1. Só F1 e F2. Então, o K3 é esse aqui. Ó. Então, o K3 vai ser x1, 2 raiz quadrada de H3 zero sobre R3. Certo? Então, nós já temos K3, já temos G1. Vamos determinar G3. Por analogia, aqui a gente já pode matar. Ó. Quanto vale H2, G2? G2 vai ser o análogo a G1. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer o G3. Então, nós já matamos G1. G1 é essa aqui. K3 é esse cara aqui. Certo? Vou pôr uma folhinha para nós termos espaço. Então, vamos fazer agora trabalhar com essa expressão aqui. Ó. A3 de DH3 delta H3, isso aqui é igual a menos R3 sobre 2H3, 0, vezes delta H3. Mais, como a entrada que nos interessa manipulada é F2, vai ser 1 menos x2, delta, isso aqui no estacionário, delta F1. E claro que eu poderia colocar também, vou colocar, não custa nada, aqui é F2. F2. Poderia colocar aqui sem problema nenhum. F2 estacionário vezes, com sinal negativo, claro. Delta x2. Só que ele não vai usar o delta x2 naquela álgebra lá, então essa outra parte não é... Mas eu vou representar direitinho, sem problema nenhum. Eu vou levar esse cara aqui para o outro lado e vou ter a base da função de transferência. Então, mais uma vez,
Fazendo isso, já estou colocando e aplicando a transformada de Laplace. Papai, Oi, filho. Eu estou gravando aqui, filho. Diga. oi. Tchau. Tchau. Onde é que eu estava? Eu fiz uma receita. Tá bom. Tá. 2,0 delta x2. Tudo S aqui, tá? Então, agora, mais uma vez, eu levo para o outro lado, vamos fazer a funçãozinha de transferência. Como, já olhando aqui, ele entra F2. Aqui, nesse caso, eu posso usar K1, se eu quiser. Vou deixar, então, na forma de K1. Então, essa funçãozinha fica mais fácil, porque ela tem dois termos. Vamos fazer, então, a função básica. Aqui fica 1, que é sobre esse denominador, A3S mais R3, 2H3, 0. Sai o quê? O delta H3S. E a entrada agora é o lado direito. A gente vai ter, então, se eu pegar o delta F2, passar por um ganho que é 1 menos x2, eu vou ter o efeito de F2. E o efeito que no caso específico não nos interessa, porque a gente quer só de delta F1 e delta F2, mas para deixar a versão completa, delta x2. Então, os dois somados, ou posso pôr negativo e deixar positivo no ganho, isso é uma questão de escolha. Então, agora, esse aqui então vai ser o G3 da nossa expressão. Então, o G3 é aquela expressão ali. E o K1, especificamente o K1, vai ser isso aqui. Ó. Então, K1 vai ser 1 menos x2, estacionário. Logo, por analogia, quanto vale o K4? Então, eu vou fazer por analogia aqui. O G3 é 1 sobre A3S mais R3 sobre 2 raiz quadrada aqui. E agora vamos complementar, por analogia geral, o G4 e o K4. K4, por analogia, é o ramo complementar. E o G4 é simplesmente 1 A4S R4 2 raiz quadrada de H4. Então, nós já temos as expressões para o G4, para o K4. O K2, por analogia, vai ser x20, 2 raiz quadrada de H4. R4. Esse é o K2. E o G2, por analogia, vai ser R4
Então, vamos pôr aqui o G2, vai ser, por analogia, R4 sobre 2 raiz quadrada de água 4. Certo? Aqui é 1, né? Que vai ser A4, A2. Mais R2 sobre 2 raiz quadrada de H2 Então, com isso, eu matei todas as funções de transferência. E aí, nós temos a representação de blocos com função de transferência representando justamente aquele sistema. E com isso, então, nós obtivemos tanto a linearização das equações, quanto a representação na forma de função de transferência. Certo? Alguma dúvida? Então, eu já matei a questão 3.2. Aí, a função de transferência de F1 para H1 e para H2 é simplesmente a álgebra de blocos. Aí dá para usar direto aqui, ó. Então, vou usar esse espaço aqui para responder a próxima questão. Uma vez que eu já respondi a função de transferência de F1 para H1. F1 para H1 é isso aqui, ó. Simplesmente vai ser K3 vezes G1. A função F2 para H2 vai ser de forma análoga. F2 para H2 vai ser para H2 ou para H1? Então não tem nada demais. Não tem nenhuma retroalimentação, nem nada. De F2 para H2. Vai ser K2 vezes G2. Com isso, matamos essa questão ali também. Propõe uma estratégia de controle capaz de controlar essa planta. Na realidade, a estratégia de controle seria uma alternativa se x1 e x2 forem somados maiores que 1, a estratégia mais adequada é controlar o nível do tanque 1 mexendo na válvula 1 e o nível do tanque 2 mexendo na válvula 2. Por quê? Porque a alimentação é primordialmente direta. Se porventura eu estiver trabalhando com digamos, a alimentação primordialmente por cima, o efeito da vazão F1 vai ser maior no tanque H2 do que no tanque H1. Aí, nesse caso, a inversão do controle, ou seja, nessa situação, na situação x1 mais x2 menor que 1, nessa situação aqui, nós normalmente iremos fazer esse outro emparelhamento aqui, ó. Certo? Há alguma dúvida em relação a esta questão?
O ponto bacana dessa questão é o quê? Eu posso ver uma equação diferencial ou um sistema de equações diferenciais como álgebra de blocos. Essencialmente, eu posso encarar cada equação diferencial olhando-a como a parte homogênea da equação diferencial sendo o denominador e a parte inhomogênea como sendo entradas, e eu tenho a conexão entre as variáveis, certo? Então, essa é a ligação entre álgebra de blocos e isso aqui, de linearização. Alguma dúvida?